Nem todo mistério precisa de monstros ou luzes piscando no céu. Às vezes, tudo o que ele precisa é de uma pedra. Ou melhor, de uma tábua de argila, antiga, esquecida, rachada pelo tempo, mas carregando nomes e datas que desafiam qualquer lógica moderna. Hoje, vamos falar de uma dessas tábuas. Encontrada no solo quente da antiga Mesopotâmia, ela conta uma história que parece lenda, mas foi escrita com a frieza dos escribas. Uma lista de reis, mas não qualquer lista. Uma lista onde reis reinavam por 10.000 anos, onde o poder era descido do céu e onde, curiosamente, tudo termina com um dilúvio. Mas antes de mergulharmos nessa história que mistura Bíblia, arqueologia e um toque de filosofia, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você acha dessa ideia. Houve mesmo uma civilização antes de Noé? Sua participação ajuda muito nosso trabalho e alimenta essa comunidade de curiosos e pensadores. Agora, respire fundo. Esqueça por um momento o barulho do mundo moderno. Imagine-se num vale seco, onde arqueólogos escavam o passado centímetro por centímetro. E, de repente, uma tábua. Nela, uma sequência de nomes, idades e reinos tão antigos que até as pirâmides pareceriam recentes. E é aí que começa a nossa jornada. Naquela terra onde o barro seca ao sol e o silêncio pesa mais do que o tempo, os arqueólogos cavavam como quem procura vestígios de um sussurro. Nada de ouro, nada de espadas, apenas fragmentos duros, calados, cobertos de sinais estranhos. Mas ali, entre cacos de cerâmica e o cheiro de terra antiga, encontraram uma tábua, rachada, torta, mas ainda legível. Nela, o impossível estava escrito com calma. Era uma lista, não um conto, não uma lenda, mas algo com estrutura, com ordem, com nomes e números. Nomes de reis, homens que teriam governado cidades, cujas fundações se perderam até mesmo para os historiadores mais ousados. E o mais curioso, esses reis não reinaram por décadas, nem por séculos. Alguns duraram 28.000 anos. Outros, 36.000. Um deles, dizem, viveu por quase 40.000 anos no trono. A tábua não tremia, ela apenas informava, com a frieza que só os antigos sabiam usar. Depois que a realeza desceu do céu, ela se estabeleceu em Eridu. E então, o desfile começava, um a um, nomes como Alulim, Alaugar. Em Menluana, figuras que mais parecem sons de trovão do que nomes de gente. A primeira reação, é claro, foi o riso. Erro de transcrição. Exagero poético, mitologia inventada para entreter pastores sonolentos. Mas conforme mais e mais tábuas apareciam, e versões semelhantes eram encontradas em outras cidades-estados sumérias, os estudiosos começaram a coçar a cabeça. Eram muitos dados, muitas coincidências, muitas repetições. E nenhuma dessas listas parecia interessada em agradar alguém. Elas não glorificavam heróis, não pregavam moral, apenas contavam o que para eles era a história. E que história? Enquanto o Ocidente aprendia a escrever o nome de seus deuses, ali naquela planície entre dois rios, já se falava de uma linhagem de reis que não nasciam de mulheres comuns. O próprio texto dizia que a realeza era descida do céu. E quando o céu se cansa de mandar reis, o que acontece? Acontece um dilúvio. Literalmente, um detalhe curioso, e que talvez passe despercebido aos olhos apressados, é o uso do termo Me, nas tabuinhas conceitos divinos, princípios eternos, leis cósmicas que governavam não só a política, mas o próprio tecido da realidade. Os reis sumérios não eram apenas chefes tribais, eram administradores do sagrado, guardiões de um saber que, segundo os próprios registros, lhes era concedido pelos deuses. E isso nos força a perguntar:
Seria isso uma metáfora elegante para a sabedoria ancestral? Ou há algo mais? Algo que escapa à arqueologia tradicional, mas que persiste como uma farpa na memória da humanidade? Há quem diga com certo sarcasmo que os antigos gostavam de exagerar, e talvez gostassem mesmo. Mas se tudo isso fosse invenção, por que repetir a mesma história em diferentes cidades, ao longo de séculos? Por que insistir em reinados impossíveis, se isso não trazia nenhuma vantagem política ou religiosa? A resposta pode estar no que menos gostamos de admitir. Talvez, apenas talvez, eles estivessem dizendo a verdade como sabiam, e nós é que desaprendemos a escutar. As tábuas não gritam, elas não fazem propaganda, mas estão lá. E como diria um velho rabino, quando uma coisa absurda é repetida em várias gerações, ou é mentira, ou é memória. E é nessa linha fina entre mito e lembrança que vamos caminhar agora. Porque o que vem depois dessa lista é ainda mais estranho e mais familiar. É fácil zombar da eternidade quando se tem um boletim médico nas mãos. Difícil é rir quando você descobre que há mais de 4.000 anos alguém já havia anotado, com precisão quase burocrática, o nome de reis que viveram o suficiente para ver estrelas nascerem e sumirem do céu. Alulin reinou por 28.800 anos. Alaugar, por 36.000. Em Meluana, por 43.000. E a lista continua, com pontuação perfeita e uma frieza que faria inveja a qualquer cartório moderno. Não há drama, não há milagres, só uma sucessão direta de nomes e números, como se aquilo fosse o mais natural dos acontecimentos. E talvez fosse. Para eles, o chamado Lista Real Suméria não é um livro de mitos, é um registro. E como todo bom registro, ele começa com uma afirmação absurda que ninguém ousa questionar. Depois que a realeza desceu do céu, não nasceu, não foi eleita, não foi conquistada, desceu, como um meteoro com coroa, como um princípio inevitável da ordem do mundo. A primeira cidade a abrigar tal poder foi Eridu, berço da civilização e favorita dos deuses, segundo dizem. De lá, o poder passou para Baditibira, depois para Larak, Sipar, Churupac, nomes que soam como fumaça de fornalha na boca de quem os pronuncia. E cada cidade, ao receber a realeza, parecia assumir um destino maior do que sua geografia permitia. Mas por que números tão exagerados? Não seria mais razoável imaginar que Alulin reinou por 28 anos e alguém adicionou 3 zeros por acidente? Pode ser, mas o problema é que os zeros aparecem em todas as versões da lista, com variações mínimas. O erro, se é que houve, foi sistemático, planejado, quase reverente. Alguns estudiosos, menos amargos, propuseram outra ideia. E se esses números não forem anos solares como os nossos, e se forem ciclos, luas, ou até unidades simbólicas de tempo que medem influência, não cronologia, uma espécie de tempo divino alheio ao nosso tic-tac terrestre, porque se você perguntar a um velho pescador quanto tempo viveu um rei, ele pode responder: tempo suficiente para mudar os ventos. E isso, meu amigo, não cabe em calendário algum. Outra hipótese, mais ousada, vem dos corredores menos iluminados da arqueologia alternativa. Segundo ela, esses reis eram, na verdade, entidades híbridas. Parte humana, parte outra coisa. Anunnaki, dizem alguns. Vigilantes caídos, murmuram outros. Seres com acesso a tecnologias ou biologia que permitiriam uma longevidade impossível para nós. Gente, se é que podemos usar essa palavra que entendia o tempo como quem entende um instrumento. Afinando-o, dobrando-o, talvez até fabricando-o. A ciência sorri com canto de boca. A religião torce o nariz. Mas o fato permanece. Essas listas existem.
São antigas, são consistentes e aparecem não só na Suméria, mas em versões adaptadas em Babilônia, Assíria e até em trechos paralelos das tradições hebraicas e egípcias. Como se todos os povos antigos compartilhassem um eco comum, houve um tempo em que os reis não eram como nós. E então, de repente, silêncio. Após o reinado de Ziusudra, um nome que merece seu próprio capítulo, a lista muda de tom. Os reinados se encurtam. Os nomes se tornam mais humanos. A frase, "O dilúvio varreu tudo", marca uma quebra, uma cesura, como se alguém tivesse riscado a linha no chão da história e dito, "Daqui para frente, tudo muda." Mas será que mudou mesmo? Ou será que só pararam de escrever com tanta honestidade? Esses reis imortais continuam nos observando das tábuas rachadas, como fantasmas administrativos de um passado que se recusa a morrer. E talvez o verdadeiro enigma não seja se eles existiram, mas sim porque pararam de existir. Há algo estranho no modo como o mundo antigo falava do dilúvio. Não como uma catástrofe natural, mas como uma ruptura ontológica. Antes dele, a realeza vinha do céu. Depois vinha do barro. Antes, os reis eram quase eternos. Depois, mal passavam de 100 anos. Antes, havia um fio dourado que ligava os governantes ao divino. Depois, esse fio foi cortado, silenciosamente, sem cerimônia. O texto sumério é claro. Depois que o dilúvio passou, a realeza foi estabelecida em Kish, não no céu, não em Eridu. Em Kish, uma cidade comum, cercada de pó e conflitos. Era como se o mundo tivesse sido religado, mas num modo inferior. Como quando um computador reinicia, mas perde parte da memória. Essa transição, por si só, já é digna de atenção. Mas o mais intrigante é a consistência do padrão. As culturas antigas da Mesopotâmia ao Egito, da Índia à América pré-colombiana falam de uma era anterior ao dilúvio. Uma era de ouro, onde seres maiores andavam entre os homens, onde os céus e a terra se comunicavam, onde havia harmonia. E então veio o colapso. Alguns veem nisso uma metáfora para o declínio moral. Outros enxergam uma mudança climática abrupta, talvez causada por um impacto celeste, uma inversão de polos ou uma ejeção solar colossal. A ciência moderna começa, curiosamente, a flertar com essas possibilidades. Amostras de gelo, sedimentos oceânicos, anéis de árvores, todos eles sugerem que algo estranho aconteceu por volta de 12.000 anos atrás. Um trauma climático, súbito, profundo, que afundou cidades, secou outras e forçou civilizações inteiras a recomeçar. Mas por que isso afetaria a ideia de reis divinos? Simples. Porque se esses reis estavam ligados de algum modo a um conhecimento superior, a uma estrutura que vinha de fora, então o dilúvio não foi apenas uma tragédia ambiental. Foi um desligamento sistêmico, um corte, como se o manual tivesse sido arrancado das mãos dos homens e jogado ao mar. O que restou foram lembranças, fragmentos, mitologias e tentativas cada vez mais desesperadas de reconstruir o elo perdido. Os reis pós-diluvianos são menores, mais fracos, mais violentos. A autoridade deixa de ser um reflexo do divino e passa a ser imposta pela força. A religião se torna liturgia. A ciência vira tabu. O tempo antes vasto, elástico encolhe. E no meio disso tudo, surge a figura do sacerdote. Porque, sem a presença dos deuses, alguém precisava fingir que ainda havia conexão. Alguém precisava vestir o manto, subir ao altar e dizer: "Eu ainda ouço a voz do céu." Mesmo que o céu já estivesse mudo, é aqui que entra o aspecto filosófico da questão. Talvez o dilúvio seja lá o que tenha sido, tenha separado definitivamente os homens daquilo que outrora foram. Não apenas no corpo, mas na mente, a nossa própria capacidade de conceber um rei,
que reina por 30.000 anos, soa absurda, porque talvez nós mesmos fomos formatados para esquecer. A linha divina não se apagou. Ela apenas afundou com as cidades, e de tempos em tempos, entre sonhos, lendas e descobertas arqueológicas, ela reaparece. Como um eco longínquo, como uma senha que esquecemos, mas cujo som ainda nos arrepia a nuca. O que separa um Deus de um homem? Tempo? Poder? Memória? Ou seria só a quantidade de páginas que sobraram das tábuas? Se cada civilização guarda um herói do dilúvio, os sumérios tinham o seu. Ziusudra. Um nome que ressoa como vento, passando por colunas de pedra. Para uns, um Noé antes de Noé. Para outros, o último elo entre os céus e a terra, o último rei antes da porta se fechar. A tábua de Nippur, datada de mais de 3 anos antes de Cristo, fala de um homem sábio, devoto, avisado por Enki, o deus das águas profundas, de que uma destruição vinha sobre o mundo. Não se fala de castigo moral. Não há lamento poético. Há instrução prática, rápida. Constrói um barco, leva sementes da vida, salva o que puder. Ziusudra obedece e sobrevive, o que já seria notável. Mas o mais curioso é o que acontece depois. Os deuses não apenas o poupam, eles o elevam. Concedem-lhe vida como dos deuses. Ele não apenas escapa da morte, ele transcende. E aqui começa o verdadeiro enigma. Porque Ziusudra é o último nome da lista dos reis que reinaram antes do dilúvio. O último daquela linhagem absurda, cósmica, que media o poder em dezenas de milênios. Depois dele, a tábua muda de tom. Os números murcham. Os nomes se tornam comuns. O mundo volta ao barro. O que isso significa? Talvez Ziusudra fosse o último semideus. Um sobrevivente não apenas do dilúvio físico, mas de um mundo mental, simbólico, onde o homem ainda dialogava com o eterno. Seu nome, que pode ser traduzido como vida de dias longos, não descreve apenas sua idade, mas sua condição. Ele era o resíduo vivo de uma era em que o tempo se curvava. Alguns estudiosos fazem paralelos entre Ziusudra e o Utnapishtim, da epopeia de Gilgamesh. Outros o veem espelhado em Noé, claro. Mas há um detalhe que costuma escapar. Ziusudra não tem descendentes diretos no trono. Ele salva o mundo, mas não reina depois. Não há uma dinastia ziusudriana. É como se o sistema tivesse sido zerado. E a linhagem divina encerrada ali mesmo, com ele numa despedida silenciosa, melancólica, quase simbólica. A realeza continuaria, sim, mas como imitação, como ritual vazio, como uma criança que veste as roupas do pai falecido sem entender seu peso. E nós, o que fazemos quando olhamos para esse nome antigo, apagado pela erosão, mas ainda vivo em tábuas esquecidas? Ziusudra nos lança uma pergunta. Somos sobreviventes ou esquecidos? Herdeiros de um mundo que já não entendemos ou apenas figurantes na sombra de uma história maior? Talvez seja por isso que, mesmo milênios depois, continuamos buscando uma arca, seja ela espiritual, tecnológica ou filosófica. No fundo, todos pressentimos que algo se perdeu e que alguém lá atrás tentou guardar um pedaço da verdade antes que as águas a levassem. Ziusudra, o último rei dos deuses, ou talvez o primeiro homem do nosso mundo. Todo mito antigo carrega duas verdades, uma escondida no passado e outra projetada no futuro. Porque os povos antigos não contavam histórias apenas para lembrar, contavam para avisar. E entre as advertências mais repetidas, talvez a mais incômoda seja esta: os dias antigos vão voltar. No livro de Gênesis, há uma frase estranha, quase perdida em meio ao relato do dilúvio. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Uma frase simples, mas que deixa uma fresta aberta. Os filhos dos deuses, os poderosos da antiguidade, os reis com milênios de reinado,
não foram apagados. Apenas recuaram. E então vem a pergunta que os sacerdotes evitam e os arqueólogos fingem não ouvir. E se eles voltarem? Não numa nave brilhante ou coluna de fogo, mas como ideia, como paradigma, como retorno de um modelo antigo de reis que não governam por votação, mas por linhagem cósmica, de conhecimento que não é aprendido, mas lembrado, de sabedoria que não cabe em algoritmos nem em pós-graduações. Porque o que nos inquieta não é só a antiguidade desses reis, é o fato de que eles eram previsíveis. Viviam muito, sim, mas dentro de uma ordem, um sistema. Cada cidade recebia a realeza. Cada cidade caía, outra assumia. Um ciclo, quase, matemático. E quem estuda ciclos sabe que o tempo não é linha, é espiral. A própria Bíblia sugere esse retorno cíclico. Em Mateus 24, o Cristo diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Uma frase que ecoa o modelo sumério. Quando os deuses caminham entre os homens, o ciclo se encerra e começa de novo. A tradição judaica fala de um tempo messiânico em que o conhecimento perdido será restaurado. A tradição hindu fala dos yugas, grandes eras que se repetem, terminando e começando com destruições cósmicas. Até na ciência moderna, fala-se em memória genética, em conhecimento ancestral contido no DNA, esperando apenas um gatilho. E se o retorno dos deuses não for uma invasão, mas uma reconexão interna? E se estivermos nos aproximando de um ponto onde os limites da biologia, da consciência e do tempo voltem a se diluir? Inteligência artificial, manipulação genética, prolongamento da vida, viagem interplanetária, será que estamos, sem saber, imitando nossos pais esquecidos? Ziusudra construiu uma arca, mas talvez hoje a arca seja feita de dados, de silício, de lembranças despertas. É claro, tudo isso pode ser apenas coincidência, uma sucessão de mitos que se parecem por acaso. Mas convenhamos, não é curioso que todas as civilizações falem de um tempo de gigantes, de reis eternos, de conhecimento perdido e de um retorno? Como se os antigos nos deixassem bilhetes no tempo, gravados em pedra, escondidos sob areia, ecoando em textos que fingimos não levar a sério. Bilhetes que dizem: lembrem-se, um dia voltaremos. E se esse dia estiver mais próximo do que pensamos? E se, em vez de esperarmos por deuses no céu, devêssemos olhar para dentro e perguntar: o que em nós já foi Deus e agora dorme? Talvez o retorno não venha de cima. Talvez ele comece por lembrar quem fomos. As tábuas não gritam, não piscam, não seduzem com promessas. Elas apenas existem ali, no silêncio milenar da argila que viu nascer os primeiros impérios, contando uma história que a maioria prefere ignorar. Uma história em que reis reinavam por milênios, o céu decidia quem governava, e o mundo conhecia uma ordem que hoje nos escapa. Diante dessas narrativas, temos duas escolhas: rir ou escutar. E talvez o riso seja mais confortável. Mas quem escuta de verdade começa a perceber que há algo ali, algo que resiste à erosão, à crítica e até ao esquecimento. Porque talvez esses reis tenham existido sim, talvez fossem apenas homens, com medos e sonhos como os nossos, mas com acesso a algo que perdemos. Ou talvez fossem mais que homens, guardiões de uma etapa da humanidade que ficou para trás, como uma cicatriz na memória coletiva. Ziusudra, Alulim, Enmeluana, seus nomes soam como trovões abafados. Não pedem adoração, não exigem crença, mas nos fazem uma pergunta que atravessa os séculos. Até onde estamos dispostos a lembrar? E se os dias antigos voltarem, que papel nos caberá? Seremos apenas espectadores, ou recuperaremos a dignidade daqueles que um dia conversaram com o céu? Se você chegou até aqui, respira, relembre, reflita, e se esta história tocou algo em você, deixa seu like.
Compartilha com quem ainda acredita que o passado guarda mais que poeira, que guarda sentido. E talvez, direção. Até o próximo episódio. Que os ecos antigos continuem nos encontrando